Amados irmãos, a paz de Cristo a todos. A leitura de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, de versículo 36 ao 43. É a explicação da parábola do joio. Então, despediu a multidão e em seguida entrou de novo na casa. E seus discípulos aglomeraram-se ao redor dele para perguntar-lhes: explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. E os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvido, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que lindo, que maravilhoso esta explicação da parábola do joio. Jesus contou para a multidão junto com seus discípulos. Em seguida entra em casa novamente e os discípulos perguntam o significado dessa parábola. E Jesus explica: quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. Quem semeia o joio é o maligno, o demônio. Então, o joio são os filhos do maligno e o trigo são os filhos de Deus, o justo. Como identificar o trigo e o joio? Como identificar um filho da luz, um filho do reino, o verdadeiro trigo, ou um filho das trevas, o verdadeiro filho do maligno? Na plantação, quando nasce, os dois são idênticos, cresce idêntico. É muito perigoso de arrancar o joio e também arrancar o trigo. Por isso que o Filho do Homem pede para que venha acontecer isso na colheita. Porque quando o trigo, ele coloca seu fruto, que ele madura, ele se curva. E o joio não, o joio permanece em pé, é uma porcaria que não serve para nada, a não ser para ser arrancado e jogado ao fogo. E o cristão verdadeiro? Esse é o filho do reino. Esses que brilharão como sol no reino de Deus. E filho do maligno, o joio, vão ser jogados no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. E como identificar um filho da luz ou um filho das trevas? O cristão católico, filho do reino, que é o trigo verdadeiro, são esses que observam os mandamentos, que vivem bem o seu sacramento. Em cada sacramento o Espírito Santo virá e vem nos selar, nos marcar no batismo. Ele vem nos confirmar no sacramento da confirmação. Ele vem na Eucaristia. Ele vem na penitência. Ele vem na unção dos enfermos. Ele vem na ordem. E ele vem no matrimônio. O Espírito Santo sempre está presente. Os sacramentos são os sinais eficazes da graça de Deus para a nossa salvação. Os mandamentos nós somos obrigados a observar e colocar em prática. Ter ele gravado na nossa mente, na nossa boca e no nosso coração. Que muitas vezes nós temos decorado o número do telefone, do CPF, a senha do cartão, o comprovante de residência e não temos
o mandamento da lei de Deus, que é para estar gravado em nosso coração. O verdadeiro católico, cristão católico, é aquele que tem os sacramentos, que observa os mandamentos, que é fiel à palavra de Deus, que vive uma vida de oração constante. Esse é o verdadeiro católico, cristão católico. É o católico praticante, que participa das missas aos domingos. Quem falta a missa aos domingos está cometendo um pecado grave, um pecado mortal. O domingo não é o dia de descanso, é o dia de servir a Deus. Então o católico, ele é obrigado a participar aos domingos, cumprindo o terceiro mandamento, e também participar por amor, em obediência, e com humildade e oração. É viver as 5 pedrinhas: oração, jejum, confissão, palavra de Deus e a Eucaristia. O cristão católico praticante são esses: é fervoroso, aquele que resiste até o sangue na luta contra o pecado. Está lá na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 4. E esses são os filhos da luz, que vão resplandecer como o sol no reino de Deus. São os trigos. E os filhos do maligno, o joio, são aqueles que não querem seguir a palavra de Deus, não vivem os mandamentos, que são os sinais eficazes da graça de Deus, não observa os mandamentos, não vive os sacramentos, não participa da missa aos domingos e se diz católico. Não são católicos, são apenas cristãos, porque recebeu o sacramento do batismo, mas são pagãos. Há um analfabetismo religioso muito grande dentro da nossa igreja. É um secretismo muito grande, uma ignorância muito grande do conhecimento da palavra de Deus. Não viva a palavra, não coloque em prática, não lê a Bíblia, não reza o Santo Rosário, não tem vida de oração, não participa da missa aos domingos, só vai na igreja quando é para pegar um certificado de batismo, quando é a missa do 7º dia e quando tem festa na igreja. É alguma vez que aparece. Então não são católicos, são apenas batizados na igreja católica, são pagão mesmo, precisa ser catequizado. Então, esses que não seguir, não observar os mandamentos, não viver bem o seu sacramento, viver na vida da fornicação, esses são os filhos do maligno, o joio. Quem pratica essas coisas não tem salvação. Quem é a favor do aborto, quem é a favor de ideologia de gênero, quem é a favor de comunismo, de socialismo, de capitalismo, de nazismo, essas pessoas que morreram em pecado mortal não têm salvação. Como fala aqui em Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 ao 22, e diz assim: digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfazeis os apetites da carne, porque o desejo da carne se opõe ao do Espírito, e este aos da carne. São contrários uns aos outros. E é por isso que o que faz o que quereis, se porém vos deixar guiar pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partido de invejas, bebedeira, orgia e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que praticarem não herdarão o reino de Deus. É sério, isso aqui é sério. O que pratica essas coisas e não se converte, não se arrepende e morre em pecado mortal, vai direto para o inferno. Esses são os joio, filho do maligno. Porque hoje em dia estão canalizando todo mundo. As pessoas negam Jesus Cristo o tempo todo, não quer saber de Jesus, nega Jesus na Eucaristia, nega o sacramento, não observa os mandamentos, vive essa vida aqui
de fornicação, de depravação. Como eu falei, é a favor de aborto, é a favor da prática do homossexualismo, acredita em horóscopo, em astrologia, em adivinhação, em magia, e nega a verdadeira fé em Deus, não professa a fé como católico. Então essa pessoa que se diz cristão é joio, filho do maligno. Se morrer nesse estado de pecado mortal, não irá para o céu. Irá para o inferno, lá onde há choro e ranger de dente. Que morre em pecado mortal, aí a família quer canonizar. Está no céu, está salvo. Não está salvo, o cara negou Jesus Cristo a vida inteira, não observou os mandamentos, não viveu bem o sacramento, não participa da missa aos domingos, como católico, não observou a doutrina da igreja, morreu em pecado mortal, não tem salvação. O catecismo da Igreja Católica deixa bem claro: como não há salvação para os anjos que pecaram contra Deus, também não há salvação para o homem após a morte, que morreu em pecado mortal. Então não adianta você rezar a missa sétimo dia, que a missa é válida, mas para ele não serve. Você colocar o nome dele nas intenções em todas as missas, as intenções válidas, mas para ele não serve. Porque está no inferno. Aí você fala, uma pessoa boa, caridosa, fazia o bem, vai morrer em pecado mortal, negou Jesus o tempo todo, não quis saber de Jesus. Como agora está com Jesus lá no céu? É impossível. Jesus fala, na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. É para aquele que busca, que quer Jesus. Nega Jesus o tempo inteiro, não quer saber de Jesus, e quando morre quer morar com Jesus. Não tem como. É impossível isso. É ignorância muito grande. Estamos vivendo um analfabetismo religioso muito grande dentro da nossa igreja. Principalmente dentro das pastorais. Muitos que não estudam a doutrina católica, o catecismo, uma doutrina há mais de 2000 anos, não lê a palavra, não vive uma vida de oração e se diz cristão. Não é cristão. O cristão praticante, católico praticante, é aquele que vive uma vida de oração, aquele que vive bem os seus sacramentos, observa e vive bem os mandamentos, participa das missas de domingo, recebe a Sagrada Comunhão, faz confissão, recebe a unção dos enfermos. Esse sim, e observa a lei e é obediente, e tem humildade e é um perseverante na fé. Esse é católico verdadeiro. Mas aquele que diz eu sou católico não praticante, não é católico. Porque não paga um batizado na igreja católica. Precisa ser catequizado de novo. Jesus fala, é sério. E Jesus explica bem explicado aqui a explicação da parábola do joio, né? A grande colheita do fim dos tempos, do fim do mundo. Então quem semeia a boa semente é o Filho de Deus. Quem semeia o trigo é o Filho de Deus. Quem semeia o joio é o demônio, o diabo. E quem faz a vontade dele vai para o inferno, onde há choro e ranger de dentes. E quem é o justo que busca a verdade e vive na verdade, vive a palavra de Deus, e vão brilhar no céu como o sol. Por isso que temos que ter intimidade com a palavra de Deus, ler a palavra, colocar em prática, se alimentar da palavra. Como nos alimentamos do alimento de cada dia para alimentar nosso corpo, também precisamos alimentar a nossa alma. Que adianta você ter sua despensa cheia de comida e passando fome. Muitos católicos, cristão católico, tem uma Bíblia em casa jogada dentro da gaveta, jogada em cima de uma mesa e não lê. Não observa aquilo que Jesus nos ensinou. Tem carro novo, outros têm casas boas e não tem Jesus no seu coração, na sua vida. Não tem a Sagrada Escritura e vive uma vida louca de mundo afora. Espero que essa reflexão aqui do Evangelho possa converter os corações daqueles que estão vivendo uma vida errada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.